Outra operação que a gente pode fazer com o vetor é multiplicar ele por escalar. A gente chegou até a ver isso em sala, mas dado um vetor, eu posso multiplicá-lo pelo valor que eu quiser, pelo escalar, ou seja, por um número. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui o vetor 2u, olha lá, ele fez lá para mim, vai ser exatamente o vetor u, só que com 2 vezes o tamanho dele, apontando para a mesma direção, já que o número que eu estou multiplicando é positivo, né? Então, seria esse vetor aqui. Esse aqui é o vetor, então, 2u. Eu posso fazer, por exemplo, sei lá, menos meio de u. E aí, nós teremos esse vetorzinho menor aqui, que tem a mesma direção de u. Quando eu falo direção, eu quero dizer inclinação, então vocês notem que está tudo paralelo, né? Se eu colocar o u aqui, ele chega a ser coincidente também. Mas o menos meio de u, ele vai ter a metade do tamanho de u e a direção oposta a ele, porque eu estou multiplicando por menos meio. Outra coisa que a gente pode fazer também com o vetor é somar um ponto. Então, se eu tenho um vetor e um outro ponto qualquer aqui, digamos C, deixa eu só colocar o vetor U bonitinho aqui, isso. O que seria eu somar o ponto C com o vetor U? Na verdade, essa soma de ponto com vetor é como se eu pegasse esse ponto e movimentasse ele na direção de U. Então, eu pego o ponto, a partir do ponto eu coloco o vetor U e onde eu chego é exatamente a soma do ponto com o vetor. Então, ó, se eu fizer essa conta aqui, ponto C mais vetor U, o que eu tenho é um ponto, que ele chamou de E, de coordenada 6, 4. Em termos de coordenada, é a mesma coisa de pegar as coordenadas do vetor U, que é 3, 2, e somar com as coordenadas do vetor do ponto C, que coincidiu aqui ser 3, 2, então o ponto seria 6, 4. Se eu colocar o vetorzinho U aqui, ó, a gente vê que realmente foi o que aconteceu. Só que o resultado é um ponto. Então, a soma de um ponto com o vetor é a translação desse ponto na direção e sentido do vetor. Então, eu consigo ali um outro ponto.